Como vocês estão? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Mais uma vez nessa série de vídeos que a gente grava sempre aqui para vocês a respeito de saúde mental, né? A respeito do ser humano. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que a gente vem percebendo muito a dificuldade das pessoas hoje em dia, que é se tornar maduro, entrar para a fase adulta da vida, né? É muito comum hoje em dia a gente encontrar pessoas com 40, 50 anos de idade que ainda estão presos na adolescência e alguns até na infância, tá? Então, basicamente, existem algumas coisas que todos nós precisamos saber e encarar e aceitar para que eu possa me tornar um adulto, tá? Porque o amadurecimento, eu não gosto muito desse termo porque parece que você era verde, depois ficou maduro e agora vai apodrecer, né? Então, o amadurecimento significa as novas fases de desenvolvimento do ser humano. Então você é criança, né, que é a infância, depois você vai passar para a adolescência, que é o adolescente, mas depois você tem que se tornar adulto. E depois você tem que se tornar idoso, né? E essa fase do adulto é uma das mais difíceis, mais complicadas, porque exige muita renúncia. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso e culpam os traumas e culpam o familiar enfim, fica jogando culpa em várias coisas que na verdade você vai ter que renunciar a todas essas culpas, esses medos. Você vai ter que renunciar ao passado completamente. Então, para você entender o que você tem que fazer para crescer, vamos lá. Crescer é um processo de amadurecimento, tá? E ele é marcado por transformações comportamentais, transformações psíquicas, transformações na forma de pensar e de renúncias. Despedidas que nos moldam e nos fazem avançar em direção a novas versões de nós mesmos. Né? O processo do crescimento do ser humano, ele pode ser bastante compreendido, ele é compreendido e tem que ser compreendido como uma sucessão de despedidas simbólicas, tá? Você tem que se despedir da sua infância, você tem que se despedir da sua adolescência e criar novas versões, novas estratégias. Você vai se recriar, refazer, reinventar, reconstituir. É óbvio que o que você tem, mas o que você tem é o que você acredita, é a sua moral, é a sua ética, são as suas crenças. Isso daí você não vai abdicar, né? Mas o que você vivia e como você vivia pode ser completamente transformado quando você entra numa fase adulta. Por quê? Porque essa fase adulta é você quem vai fazer, junto com alguém que você ama ou mesmo sozinho, tá? E essa maturação psíquica, a maturidade psíquica, tá? E emocional, né? Porque é extremamente emocional, exige inevitavelmente a renúncia de antigas estruturas identitárias, estruturas que identificavam você através de afetos e certezas que em determinado momento da vida já não fazem mais sentido para você aquilo, tá? Porque cumpriram um papel essencial na época que você era criança, na época que você era adolescente, mas agora não são mais funcionais para você. Agora você é adulto, não dá para ser criança. Agora você é adulto, não dá para ser adolescente, né? À medida que o sujeito vai se transformando, a adolescência, a infância tem que ficar bem para trás mesmo, até você chegar ao ponto de dizer assim: ah, quando eu era criança eu gostava disso, nossa, eu mudei tanto. Ah, quando eu era adolescente eu brigava por causa disso, eu discutia isso, eu discutia aquilo, eu tinha umas ideologias assim, nossa, agora eu mudei tanto, né?
Assim, crescer não vai restringir você a apenas a aquisição de novos saberes ou novas experiências, mas implica também na habilidade de você desapegar do que não vai deixar você crescer. Se você não desapega da sua infância, se você não desapega da sua adolescência, você não vai se tornar um adulto, né? E isso é fundamental para que haja uma abertura ao novo, né? A uma construção contínua desse seu novo eu, né? Porque cada vez que você consegue construir um comportamento diferente, baseado no que te foi ensinado, na tua responsabilidade, você é autor da sua própria vida, né? A psicanálise diz que para você se tornar um sujeito, para você se tornar uma pessoa, você tem que ser autor da sua vida de uma forma autônoma, ou seja, você mesmo que tem que fazer com responsabilidade e com liberdade para escolher o que você tem que fazer, para escolher como você quer se tornar um adulto. Autor, autônomo, responsável e livre, né? Então você tem que desapegar emocionalmente, principalmente, da fase da infância e da fase da adolescência, né? Pode-se dizer que crescer seria simultaneamente um ato perda, de perda e de reencontro com você mesmo. Eu perdi a minha infância, eu perdi a minha adolescência, ela fez sentido quando ela existiu. Agora não existe mais, agora eu sou um adulto, né? Baseado sempre no que você acredita, no que você acha e como você quer construir. Toda a estrutura infantil e a estrutura de adolescente te deu toda a condição de você se tornar um humano maior agora, de um humano maior no sentido de não ser mais o que você foi e reconstruir algo novo para você. Isso, quando você consegue chegar nesse ponto, você melhora a sua autoestima, você melhora a sua confiança em você mesmo, né? Você se sente mais responsável, muito mais responsável. Faça isso com leveza, mas faça com bastante leveza. Apenas com aquela intenção assim, eu quero ser adulto, eu preciso ser adulto e estou sendo muito feliz com essa questão de procurar ser um adulto da melhor forma possível. O mundo hoje em dia é muito complicado, o mundo hoje em dia é terrível, né? Mas existem muitos modelos por aí que a gente sabe muito bem que a gente não deve seguir. Começa por aí, tá bom? Eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como você vai fazer isso e tal, procurem fazer terapia, procurem se entender, né? Procurem ter um autoconhecimento para que você possa entrar numa fase adulta da melhor forma possível. Se você fizer da sua fase adulta uma excelente fase, tá? E quando eu digo excelente, não quer dizer que é tudo perfeito, não, tá? É com muito mais problemas do que soluções. Cada problema que acontece na tua vida adulta, você vai encontrar uma solução e é um passo a mais que você vai dando. Se você fizer isso de uma forma bem feita, você vai ver que a sua quarta fase, que é a fase do idoso, vai ser excelente, tá? Não procure muito a felicidade, procure a paz. A paz. A paz para você saber gerir, administrar e reconstruir o seu eu e a vida boa que você precisa e gosta e quer ter, tá bom? Agradeço muito por terem me ouvido, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.